você que nos acompanha aí. Vamos falar um pouquinho de direito civil. Meu nome é Lilian. E agora, antes da gente começar um pouquinho a questão de direito civil, você não vai perder a chance, agora com esse nosso curso, de garantir a sua aprovação na OAB. Parar de sofrer, né, com a OAB. Falando lá, o Fernando falando, vai para reunião, meu filho, advogado. Ou a pior coisa é o seguinte, você se formou em direito, né? Já passou na OAB? Ainda não. Então, não vai deixar de garantir a tua aprovação, né? Aproveita hoje 40% de desconto aí, OAB 2013. Não perca essa chance de estudar o que realmente é essencial. Não precisa mais pegar em doutrina, ficar lendo livros gigantescos. E sim, fazer o que é essencial para a sua aprovação. Estudar somente o que cai. Vamos focar nos assuntos principais. E em direito civil, um assunto que cai com frequência é o direito das sucessões. A sucessão causa mortes, que está lá no último livro do Código Civil. Então, é um assunto frequentemente cobrado. Como a FGV cobra? Texto de lei. Questão de sucessão é essencialmente texto de lei. Então, vamos falar, primeiro ponto, como ela se divide. Nós vamos dividir a sucessão em sucessão legítima e a testamentária. São as principais, né? Testamentária. Na sucessão legítima, ela vai derivar de lei. Então, vai se seguir a ordem da chamada vocação hereditária. Enquanto na testamentária, vai ser a vontade do autor de herança, o de cujus. Então, vamos colocar o de cujus. O autor da herança, aquele que faleceu. Então, antes de falecer, a pessoa realiza um testamento, no qual ela deixa a sua vontade de como deve ser feita a divisão do seu patrimônio, dos seus bens, para quem ela quer que fique. Quando a gente fala de testamento, nós lembramos também do legado e também do condicilo, que volta e me aparece. Quando a gente fala em legado, é porque você irá ficar com uma coisa certa. Então, pode ser uma joia de família, que deixa especialmente para você. Um bem para você, especificamente. E o condicilo vai tratar de questões como, por exemplo, o funeral, substituição do testamenteiro, sem problema nenhum. São questões pouco menores que podem ser resolvidas por um instrumento assinado, feito por aquele que realizou o testamento. O que você deve tomar muito cuidado também com o testamento? Sempre deve ser respeitado e resguardado a legítima. Isso é, se existirem herdeiros necessários, essa legítima deverá ser resguardada. Deverá haver essa proteção. Qual que é a proteção? 50% da herança é que não pode ser disposta. O testador, né, quem fizer o testamento, o autor da herança, não poderá dispor de 50% do seu patrimônio. O restante ele pode. E quem poderá ser os herdeiros, o que a gente chamará de legitimados? Poderão ser as pessoas que já nasceram, os nascidos. Poderão também, além dos nascidos, os concebidos. Aqui nós recordamos do nascituro. Então, vamos supor o exemplo. Eu esteja grávida do meu namorado. Estou ali no 6º mês, né, de gestação de gravidez. Ele morre em um acidente. E aí? Deve ser protegido? Ele poderá ser herdeiro, esse filho que eu estou esperando? Com certeza absoluta. Nascido vivo, ele entra na sucessão. Ele é herdeiro também? Poderão também ser as pessoas jurídicas? Sem problema nenhum. Então, a pessoa jurídica, ela também poderá ser a legitimada a herdar. Posso, inclusive, através do testamento, criar uma fundação. Então, a fundação, né, lá no Instituto, da questão das
pessoas jurídicas, como se forma a fundação. Então, eu posso dispor em vida através de uma escritura pública, posso também deixar parte do meu patrimônio em testamento para ser criada uma fundação, sem problema nenhum. Tem também a questão da prole eventual. Essa questão da prole eventual funciona da seguinte maneira. Eu deixo no testamento que, quando meu neto nascer, meu neto ainda não foi concebido, meu filho está vivo, meu neto ainda não foi concebido, mas quando nascer o meu neto, quando tiver o meu neto, ele herdará a minha casa da praia. Perfeito? Perfeito. Dispus, né? Bem menos de 50 da minha legítima, resguardei, ok. Isso é, eu estou deixando meu filho uma pessoa viva, que quando ele tiver um filho, esse filho poderá ser o herdeiro. Ficar de eterno? A vida inteira esperando? Negativo. Isso tem um prazo. 2 anos de aberta a sucessão. Recordando, quando que abre a sucessão? A partir do momento que ocorre a morte. Tá? Morreu, abriu a sucessão e transmite-se de imediato a posse aos herdeiros. Perfeito? Né? Perfeito, tá? Então, a partir de 2 anos de aberta a sucessão, se tiver prevista essa prole eventual ser contemplada, perfeito. 2 anos tem que ser concebido. Nascendo com vida, recebe os bens, até então fica com o curador. Não foi concebido? Aí se reparte como deveria ter sido feito. Tá ok? Então, vamos falar agora, propriamente dito, a questão dos herdeiros. Quem são os herdeiros? Os herdeiros são os legitimados a suceder. Quando a gente fala de herdeiros, a gente vai ter 2 divisões, os necessários e os facultativos. Quanto? Em linha reta, em linha colateral, para que a gente fale quem serão esses herdeiros. Vamos lá, então, no gráfico, vamos fazer a questão dos herdeiros? Então, vamos lá. Os meus herdeiros, quando a gente falar nessa linha reta, a gente está falando da questão dos herdeiros necessários. E vamos pensar aqui numa linha colateral, para a gente falar dessa questão dos herdeiros colaterais. Vamos supor, eu estou aqui. Eu. Quem são os meus herdeiros necessários? Serão os herdeiros necessários os ascendentes, os descendentes e o cônjuge. Eles serão os meus herdeiros necessários. Quem são os meus descendentes? O meu filho, o meu neto e assim por diante. Quem serão os meus ascendentes? O meu pai, o meu avô serão os meus ascendentes. Sempre os mais próximos excluem os remotos. Então, existindo o filho, o neto está fora, em regra. E os colaterais? Quem são os colaterais? Que são os chamados facultativos. Aí vai estar meu irmão, meu sobrinho, meu primo, meu tio-avô, até o 4º grau são chamados. Tá ok? Como que eu conto o grau? Sempre procurando o meu ascendente, né, comum. Então, vamos supor que eu, meu pai, conta 1, meu irmão é o 2º. E assim por diante. Então, meu irmão, sobrinho, né, o tio. Só cuidado com a questão do sobrinho e o tio, que estão no mesmo grau. A lei fala que para herdar, primeiro vai ser chamado o irmão, se não tiver irmão, o sobrinho, e depois o tio. Então, mesmo eles estando no mesmo grau, o sobrinho tem a preferência por determinação legal. E por que eu chamo esses colaterais de herdeiros facultativos? Por causa daqui do testamento. Eu não tenho que resguardar a legítima? Tenho que resguardar a legítima. Isso significa que eu tenho que guardar a parte se tiver herdeiros necessários. Se eu não tenho filhos, não tenho mais meus pais, não tenho descendente, não tenho ascendente, nunca casei. Eu só tenho irmão e eu não gosto do meu irmão. Não quero deixar nada para o meu irmão. Simples,
É só fazer um testamento, eu consigo excluir. Os colaterais, eles são facultativos. Eu não preciso deixar para eles. Agora, a legítima no testamento tem que resguardar. Então, os meus herdeiros necessários, eu terei que resguardá-los. Tá ok? Vamos então agora falar um pouquinho sobre a ordem da vocação hereditária. Quem que eu vou chamar? Isso é muito importante, tá? Para termos conhecimento de quem é quem, cai muito nas questões. Então, vamos lá falar dessa vocação hereditária. Então, a vocação hereditária é uma ordem que a lei nos põe. Qual é essa ordem da vocação hereditária? Primeiro ponto, a lei fala que herderão, em primeiro lugar, os descendentes em concorrência com o cônjuge. Cuidado! A relação do companheiro é diferente. O companheiro, ele vai herdar de uma maneira diferente, a concorrência é diferente, o quinhão será diferente, tá ok? Agora nós vamos tratar a questão do cônjuge, a concorrência com o cônjuge. Nosso tempinho é curto, então nós não vamos aprofundar no companheiro. Então, os descendentes em concorrência com o cônjuge. Aqui a gente vai ter que fazer algumas ressalvas. Primeiro ponto. Quando a gente fala do cônjuge, não são os cônjuges casados em qualquer regime de comunhão que poderão entrar nessa partilha. Então, o cônjuge, quando ele não for meeiro, aí sim ele vai entrar nessa sucessão. Cuidado com a questão do meeiro. A banca ama falar do meeiro. Então, quem vai ser realmente que vai concorrer? Quais são os regimes que irão concorrer com o descendente? Anota aí, vai ser o de comunhão parcial de bens quando houver os chamados bens particulares. Então, quando houver bens particulares. O que dita o regime de comunhão parcial de bens? Eu me caso, hoje é o regime oficial. Se você não realizar o pacto antinupcial no momento do casamento, se aplica-se esse regime, comunhão parcial de bens. Tudo que eu adquiro com o meu cônjuge na constância do casamento, a gente se mistura. Tem alguns bens que não se comunicam. Exemplo dos bens que não se comunicam, principalmente nesse regime. O que eu adquiri anteriormente ao casamento. Bem como, os bens subrogados, seu lugar, tudo que eu tiver antes do casamento, eles não vão entrar. São bens particulares. Porém, para a questão de sucessão, eu sou herdeira destes bens. Eu vou concorrer com os descendentes do decujus. Perfeito. Qual outro regime que eu poderei herdar? Participação final de aquestos. Quase ninguém casa neste regime, mas participação final de aquestos. Qual é o outro? Separação convencional de bens. O que significa a separação convencional de bens? Eu e o meu noivo, nós temos a total liberdade para realizar o pacto antinupcial e no momento do casamento escolhermos o nosso regime de bens a ser adotado. Perfeito. Nós temos essa liberdade, nós podemos convencionar dessa maneira. Agora, existem situações que o regime de separação de bens será obrigatório, a lei obriga. Exemplo, um senhor com seus 75 anos se apaixona por uma menina, uma senhora de 20 anos. Querem casar. Pode casar? Pode casar. Mas a lei impõe que casem no regime de separação obrigatória de bens. E não tem regra, não tem escapatória. Não tem como cair no principal, a questão do casamento. O convencional, não tem jeito, tá? Convencional, eu posso ser herdeira. Então, esses três regimes, o cônjuge vai concorrer com o ascendente, tá ok? No mais, ele é considerado meeiro. Meeiro não é herdeiro. Cuidado, a banca busca muito te confundir com isso.
meeiro, não é herdeiro. Então, só lembra desses 3 regimes. É aqui que ele vai concorrer. Quando não tiver bens particulares na comunhão parcial, aí ele não vai concorrer, tá ok? Qual é o segundo ponto da vocação hereditária? Quem é chamado no segundo ponto? Os ascendentes em concorrência com o cônjuge. Então, meu pai, minha mãe vão concorrer. Cuidado, aqui a lei não fala de regime de bens. Ele só fala em concorrência com o cônjuge, diferente aqui dos descendentes, tá ok? E toma mais um cuidado nessa questão do descendente com o cônjuge. Quando o cônjuge estiver concorrendo com seus descendentes, isso é, imagine a situação, meu pai e minha mãe, tá? Eles casaram, viveram juntos aí 50 anos, meu pai falece. Eles juntos tiveram 5 filhos. Perfeito, meu pai falecendo, ficou a minha mãe. Vamos supor que eles tenham se casado no regime de participação final de aquestos. Então, meu pai casou com a minha mãe, tiveram 5 filhos. Minha mãe vai concorrer com nós, descendentes dela, nessa ordem da vocação hereditária. Para ela, quando está concorrendo com os descendentes dela também, deve ser garantido 1/4 da herança. Pelo menos 1/4 para ela é garantido. E não igual como seria a regra. Cada quinhão igual para cada um. Tá ok? Então, os ascendentes com o cônjuge, segundo ponto, aqui não coloca regime, não impõe qual regime está incluso ou não. Terceiro ponto, herda o cônjuge sozinho. Só ele. Não tem descendente, não tem ascendente, o cônjuge herda tudo sozinhos. Não temos esses, que a gente chama dos necessários, aí sim vem os colaterais. Os mais perto vão excluindo os mais longes, de graus mais distantes. Então, essa fica daí a ordem da vocação hereditária. Quem são os chamados a suceder? Tá ok? Então, tendo nisso, nesse ponto da ordem da vocação hereditária, quando a gente falar que herda-se por cabeça, a gente está falando que está herdando no mesmo grau. Quando a gente falar que herda por estirpe, é um grau diferente. E a representação, eu chamo a atenção para você por herdar por representação. Tome muito cuidado com a questão de herdar por representação. Por que cuidado na herdar de representação? Nós vamos ter 2 situações. Na representação. Quando eu herdo por representação, significa que eu estou entrando no lugar de alguém. Na verdade, se eu estou representando, eu estou em nome de alguém. Então, aqui, eu estou representando alguém na sucessão. Eu não seria, em regra, a herdeira, mas acabei herdando. Então, quando eu falar de representação, tome cuidado com 2 pontos. Quando ocorre a renúncia do herdeiro, ele renuncia a herança, ou quando ele está excluído da sucessão. Então, quando ocorre a renúncia, ele não herda por representação. Não herda. Por que não herda? Quando a gente falar de renúncia, o efeito é o efeito ex tunc. Ele retroage ao momento da abertura da sucessão. Isso significa que ele nunca foi herdeiro. É como se ele nunca tivesse sido herdeiro. Portanto, na renúncia, não herda por representação. Agora, quando ele for excluído da sucessão por indignidade ou deserção, aí sim pode ter a questão da herança de herdar por representação. Então, vamos supor no caso, eu mate o meu pai. Eu tenho um filho. Matei meu pai. O simples fato de eu matar o meu pai não vai me excluir da sucessão. Não me tira, né, a característica de herdeira. Eu ainda poderei ser herdeira? Poderei ser herdeira, sem problema nenhum. Os outros deverão fazer o procedimento, né, processo, pedindo a minha exclusão como herdeira. Perfeito. Sou excluída porque eu matei meu pai. Está lá, rol taxativo do código, falando quando que vai ser excluído.
foi excluída. Meu filho poderá herdar por representação? Sim. Por quê? O efeito da exclusão é como se morto eu já fosse. Então, produz os mesmos efeitos de pré-morto, como se eu já tivesse falecido, diferente da renúncia. Então, toma cuidado, porque a banca tende a colocar essas questões para te fazer confundir, como a gente vai ver depois nas questões. Ela vai fazer essa confusão com você, tá ok? Não herda quando tem a renúncia. Excluído, herda por representação. Tá ok? Então, já que a gente está falando de renúncia também, vamos falar rapidamente sobre o aceite e a renúncia da herança. Quando a gente fala de aceite, nós vamos ter de 3 maneiras o aceite. Quais são essas maneiras? Primeiro, expressa, quando eu faço um documento, né? Eu assino, está em um documento que eu aceitei a herança. Poderá ser tácita, quando eu tenho algumas atitudes que levem, né, a entender que eu aceitei, como pagar um imposto. Bem como pode existir a presumida. A presumida ocorre quando algum interessado, depois de 20 dias aberta a sucessão, ele vai para o juiz e fala, olha, eu queria saber, ela quer ou não quer, né? Então, me dá uns 30 dias ali para me manifestar, se eu quero ou não quero. Se eu fico em silêncio, presume-se que eu aceitei a herança, tá ok? Já a renúncia, nós temos 2 tipos, que é a abdicativa e a translativa. O que significa isso? A abdicativa e a translativa. Na abdicativa, eu acabo abdicando ao meu direito de herdeira. Eu falo, eu não quero mais ser herdeira. Estou renunciando, estou caindo fora, e a minha parte, o meu quinhão na herança, vai para o monte todo. A translativa, eu vou fazer em favor de alguém. Então, é a favor de um terceiro. Alguém vai ser beneficiado. Na abdicativa, vai para o monte da herança, meu quinhão. Então, vai para todos, reparte-se entre os herdeiros. Na translativa, não. Geralmente, o que a pessoa fala, eu renuncio, mas para minha mãe. Então, nada mais que eu estou fazendo uma cessão de meus direitos. Estou cedendo meus direitos para alguém, para minha mãe, que ela seja beneficiada com o meu quinhão, com a minha parte da herança. Tá ok? Lembra das características deste aceite. Ele deve ser puro e simples. Não deve ter condição nem termo para ser aceito. Ele também é irrenunciável. Não tem mais jeito. Uma vez aceito, você não pode voltar mais atrás. A única maneira de você se desfazer é fazer essa cessão de direitos. Depois, faça uma doação, transmitir para outros. Uma vez aceito, é irretratável e é indivisível. Eu não posso, cuidado com essa parte do indivisível. Eu não posso falar, eu quero só metade. Metade eu renuncio. Não, você tem que aceitar como um todo. É diferente de quando eu falar em 2 questões, na mesma sucessão. Por exemplo, legítima, eu sou herdeira legítima e testamentária. Aí sim, né, diferente, são quinhões diferentes, aí sim eu posso aceitar e renunciar o outro. Só legítima, por exemplo, não posso falar, só quero metade, tá ok? Então, tem essas características, o aceite. Quando a gente fala de renúncia, obrigatoriamente deve ser expressa através de instrumento público ou, então, determinação judicial, né? Um termo judicial para que seja feita essa renúncia. A regra é expressa. Fica a dica para você dar uma lida no artigo 1913, que já vem sendo admitido como uma forma de renúncia tácita, que se presume renunciado à herança, tá ok? Fica aí, ó, a regra é expressa a renúncia, mas tem o artigo 1913, fica a dica para sua leitura deste artigo, tá ok? Então, para a gente ver como é trabalhado pela banca, vamos resolver as questões aí. Me acompanha nas questões. Como você pode fazer se para você é um pouco confuso esse assunto na hora da sua prova? Simples. Faça um esqueminha, escreva do lado os principais pontos. Então, vamos começar aqui, ó. Edgar, ele é solteiro, maior, capaz. Beleza, já deixou todas as características. Então, vamos lá. A questão está falando do Edgar.
deixando bens, mas sem deixar um testamento. Perfeito, nós vamos para a legítima, ele não deixou testamento. E contando com 2 filhos maiores, capazes também solteiro. Ele tem os 2 filhos, o Lúcio e o Arthur. Lúcio foi regularmente excluído da sucessão de Edgar por tê-lo acusado caluniosamente em juízo, conforme apurado na esfera criminal. Sabendo-se que Lúcio possui um filho menor, chamado Miguel, assinale a alternativa correta. Aqui, ó, vem essa pegadinha da questão da renúncia. Então, vai lá. A. O quinhão de Lúcio será acrescido à parte da herança a ser recebida por seu irmão Arthur, tendo em vista que Lúcio é considerado como se morto fosse antes da abertura da sucessão. Pera lá. Nós temos o Miguel. B. O quinhão de Lúcio será herdado por Miguel, seu filho, por representação, tendo em vista que Lúcio é considerado como se morto fosse antes da abertura da sucessão. Perfeito. Lembra que eu falei da questão? Quando ele é excluído na questão da representação, tem a herança por representação, herda-se por representação. Então, o Miguel, ele vai herdar por representação? Vai. Então, essa parte não será adquirida por Arthur. Diferente se o Lúcio tivesse renunciado, aí sim iria tudo para o irmão Arthur. Mas a parte dele será adquirida por Miguel. Aí na C fala que o quinhão de Lúcio será acrescido à parte da herança a ser recebida por seu irmão Arthur, tendo em vista que a exclusão do herdeiro produz os mesmos efeitos da renúncia. Não produz os mesmos efeitos da renúncia, como nós já vimos. E D, o quinhão de Lúcio se equipara, para todos os efeitos legais, à herança jacente. Não, já falou de outro ponto, né? A herança jacente seria o caso de não existir alguém para suceder, tá ok? Vamos aí para a próxima questão. Em 2004, Joaquim, que não tinha herdeiros necessários, lavrou um testamento contemplando como sua herdeira universal a Ana. Perfeito. Já deixou claro, Joaquim ele não tinha herdeiros necessários, portanto, ele poderia dispor de todo o seu patrimônio? Poderia. Em 2006, arrependido, o Joaquim revogou o testamento de 2004, nomeando como seu herdeiro universal Sérgio. Em 2008, o Sérgio faleceu, deixando uma filha, Catarina. No mês de julho de 2010, faleceu Joaquim. O único parente vivo de Joaquim era seu irmão Rubens. Assinale a alternativa que indique a quem caberá a herança de Joaquim. A, o Rubens. B, a Catarina. C, a Ana. Ou a herança será vacante. Então, vamos eliminando. A herança não vai ser vacante porque a gente tem herdeiro aqui. Tem gente para suceder. Depois, a Ana, não. A Ana foi excluída. E agora, é a Catarina ou é o Rubens? Cuidado. Na questão testamentária, é outro ponto que não se herda por representação. Então, quando a sucessão é testamentária, não se herda por representação. Aqui a banca te colocou uma pegadinha para você ficar confuso entre o Rubens e entre a Catarina. Isso é, quem vai herdar aqui é o Rubens, porque o Sérgio, que era o contemplado pelo testamento, já faleceu. A filha do Sérgio, que é a Catarina, ela não herda por representação. Portanto, toda herança vai caber ao Rubens, por não ser possível herdar por representação em sucessão testamentária. Tá ok? Vamos lá para a questão número 3. Aqui na questão número 3, ela já está colocando quinhões, já está colocando valores. Isso pode acontecer? Com certeza. Fazer um pouquinho de cálculo também. Aquela brincadeira, né? Fui fazer direito porque eu não gosto de matemática. Vai ter que aprender um pouquinho, né? Na hora vai ter que fazer. Mas geralmente fica simples para calcular. Vamos lá. A Josefina e o José. Então, vamos colocar aqui um JJ. Josefina e o José, eles eram casados, a banca já te colocou, pelo regime de comunhão universal de bens. Perfeito. Tiveram 3 filhos. Então, dessa união, nasceu 3 filhos. O Mário, o Mauro e o Moacir. O
O Mário, ele teve 2 filhos. O Mário, então ele teve o Pedro e o Paulo. Já o Mauro teve 3. 3 crianças aqui. O Breno, né? Quem mais que teve aqui? O Bruno e o Brian. E o Moacir teve 2 filhas. E começaram ali com I, né? A Isolda e a Isabel. Em um acidente automobilístico, morreram o Mário e o Mauro. José, muito triste com a perda dos filhos, faleceu logo em seguida, deixando um patrimônio de 900 mil. Neste caso hipotético, como ficaria a divisão do monte? Então, vamos já para o ponto, vamos direto. A Josefina, ela é meeira. Por que ela é meeira? Porque são casados em um regime de comunhão universal de bens. Então, ela não é herdeira. Metade disso aqui é dela. Então, a Josefina, ela vai ficar com os 450 mil. Perfeito. Aí, o que vai acontecer? O Pedro, o Paulo e os 3 filhos do Mauro vão herdar por representação. Porque, no momento da abertura, os pais já estavam mortos. Então, como que vai ficar a alternativa correta? Lá a letra D. A Josefina vai receber 450 mil, o Pedro e o Paulo, 75 cada um, o Bruno, o Breno e o Brian, 50 cada um, e o Moacir, 150. Por quê? Eles vão receber a cota parte que era devida a cada um. Então, aqui, ó, cada um tinha direito a 150 mil. Esse 150 mil é que vai ser dividido entre os 3. Então, cada um fica com 50 mil. Tá ok? Então, eles vão receber a cota parte que era devida aos seus pais por estarem entrando na sucessão. Eles herdam por estirpe nesse caso. E o Moacir por cabeça. Vamos lá para a questão número 4. O Alberto, o filho de Felipe e Gabriela, casou-se com Bruna, sob o regime de comunhão universal de bens. Então, temos aqui o Alberto. Ele é casado com a Bruna. E ele também é casado com a Bruna no regime de comunhão universal de bens. E eles tiveram uma única filha, a Cecília. Cecília casou-se com Daniel, sob o regime de comunhão parcial de bens, e teve com ele um filho, o Edson, o único neto de Alberto. Alberto faleceu recentemente sem deixar testamento. Além da viúva Bruna, sobreviveram a Alberto, seu pai Felipe, então já viúvo, sua filha Cecília, e seu genro Daniel e seu neto Edson. Diante desses fatos, é correto afirmar que só a Cecília ela é herdeira. Por que a Bruna não é herdeira? Ela não concorre porque ela é casada no regime de comunhão universal de bens. Ela é meeira, não vai concorrer com a sua descendente. Aí ela encheu um monte de nomes, a questão te trouxe um monte de nomes desnecessários que não precisava, mas é só para te deixar confuso. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Só a Cecília. A próxima questão também vai encher de nomes. Vamos dar uma olhada. O Heitor, ele é solteiro e pai de 2 filhos também solteiros. O Roberto com 30 anos de idade e o Leonardo com 28 anos de idade. Vem a falecer sem deixar testamento. Roberto, não tendo interesse em receber a herança deixada pelo pai, ele renuncia. Então, o Roberto, ele saiu. Formalmente por meio de instrumento público. Leonardo, por sua vez, manifesta inequivocadamente o seu interesse em receber a herança que lhe cabia. Sabendo-se que Margarida, mãe de Heitor, ainda viva, e Roberto possui um filho, João, de 2 anos de idade, assinale a alternativa correta. Esse último trecho, a Margarida e o filho, é desnecessário. Elimina. Se existem os descendentes, a ascendente, a mãe do falecido, do decujus, ela nem entra. É os descendentes que vão ter direito. Mas o João foi para te deixar confuso. Por quê? Qual é a alternativa correta aqui? Letra C. O Roberto pode renunciar à herança e, com isso, o seu quinhão será acrescido à parte herança de Leonardo, o seu irmão. Como ele renunciou, o seu filho não irá herdar por representação. Está excluído. É como se nunca fosse herdeiro. Então, quem vai herdar sozinho aqui é o Leonardo, o outro filho. Tá ok?